Bom, acho que a gente pode começar aí. Iniciar a gravação aí. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite aos nossos convidados, a Júlia, ao Henrique. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença principalmente da Júlia e do Henrique aí. É, a gente tem uma parceria aí com o Safra já faz um tempo já, né? Faz alguns anos, uns 4, 5 anos já, que a gente tem essa parceria, tá sempre conversando, sempre quando tem a possibilidade de fazer essas calls aí, e também quando estava presencialmente, né, o pessoal vinha fazer as palestras, então sempre teve essa parceria de longa data, e também a gente está sempre tem membro entrando no Safra, né, a gente teve a Ana, a Isa, se não me engano, o Gustavo, né, que foi nosso presidente, ele fez um summer aí também. E é isso, a gente vai falar um pouco aí sobre o Top Gestor, o desafio, falar sobre o Safra, querendo ou não, né, que é a instituição que a gente está conversando hoje. O Henrique também vai falar depois sobre um pouco sobre a carreira em IB, que é Investment Banking, né. Então, é isso, eu acho que falar sobre, antes do Top Gestor, assim, é um desafio bem legal, bem importante, que está em linha aí com as ideias, com objetivos da Liga, principalmente, porque a gente tem como um pilar, assim, é a democratização do conhecimento sobre o mercado financeiro, e ainda mais como a gente está lá no ESP, no interior, que tem uma distância aí com o principal polo do mercado financeiro, e a gente tenta ao máximo encurtar isso, e o desafio Top Gestor também tem esse objetivo. É um desafio incrível, a Júlia vai estar falando um pouco mais sobre isso, vou deixar para ela. E a gente sempre participa também. Júlia, se quiser, a Júlia falar aí, Júlia, que você é uma participante assídua aí do desafio. Eu, Júlia, gente, a Júlia. Liga, ela tem uma participação aí já faz alguns anos, como o Davi disse, a gente é bem parceira do Safra. Em 2019, nós tivemos um grupo semifinalista no Safra Top Gestor, os meninos chegaram a ir para o Safra até para ir no evento. Em 2019 foi a primeira vez que eu tentei, não consegui passar. Ano passado consegui, já consegui ir adiante no processo. Gostaria de ter ido mais adiante, mas é um processo muito legal de você participar, porque você acaba aprendendo e desenvolvendo muito, né? Então você acaba fazendo uma análise macro, você vai entender ativos de renda fixa também, que muita gente acha que o mercado financeiro é só ações e bolsa, e é onde você você tenta sempre melhorar, né? E esse ano quero tentar de novo aí para melhorar minha Com classificação. certeza, quero que esteja no pódio, né, Júlia, por favor? Nada menos do que isso. Não, mas, gente, é super importante exatamente isso, né? De você tentar um ano, às vezes não consegue. Entra outro ano, vai um pouquinho mais para frente. Aí vai outro ano, aí chega no pódio. Então, gente, tem que persistir. A gente é brasileiro, tem que sempre, todo ano, tentar. Primeiro, eu queria agradecer a Liga aqui por ter recebido a gente, para a gente trocar um pouquinho, conversar, eu contar um pouco da minha carreira, o Henrique também, falar de Top Gestor e também tirar todas as dúvidas que vocês quiserem tirar. Dúvidas técnicas eu não sou a melhor, mas eu vou dar um jeito, tá bom? Tento responder para vocês. Mas só para contar um pouquinho de mim, eu tenho 25 anos. Deixa eu ver se eu entrei com o meu perfil, porque a última vez eu entrei com o perfil da minha mãe, tava Suzy, é Júlia, tá bom? Mas meu nome é Júlia, tenho 25 anos, sou formada em administração pela Unicamp. Comecei minha carreira em 2018, então entrei na CPFL, que é uma empresa de energia, para quem não conhece. Sempre fui RH, tá bom, gente? Sempre no foco de RH. E aí, em 2019, eu recebi a proposta de vir para o Safra. E aí, para mim, foi uma mudança gigantesca, tá? Na minha vida, na minha carreira. Eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, mas nunca pensei que teria sido tão rápido. Mercado financeiro e São Paulo. Porque na minha cabeça ali, eu tinha muito forte que trabalhar em São Paulo seria muito diferente. E foi, tá? Mas na minha época eu não era muito bem informada, então eu não sabia que existia challenges, eu não sabia que existia summer, então eu só achava que eu teria que estagiar mesmo, regular, quando eu pudesse, né? E aí, durante a minha graduação, eu fiz iniciação científica, fui entendendo um pouquinho o que eu queria, o que eu gostaria de aprender. E aí, quando eu decidi vir para o Safra, gente, eu topei um desafio bem massa e bem difícil também. Na época, eu morava em Campinas e trabalhava na rua da minha casa. Vir para o Safra acarretaria eu voltar para minha cidade da faculdade, que era Limeira,
E aí topar com uma galera que era muito louca, que nem eu, e entrar numa van às 4 horas da manhã e ir para São Paulo todos os dias. Então, meu ano de estágio foi assim, era tudo na van, 5 horas do meu dia era na van. O Henrique entrou como estagiário junto comigo, então a gente foi parceiro ali de stags. E aí a minha vida era uma loucura, dava 4 horas, eu saía correndo e ia lá para Pinheiros pegar minha van para ir para a faculdade. Mas foi muito bom para mim, tá, gente? Foi um momento que eu amadureci muito. Quando a gente fala assim que o mercado de trabalho de São Paulo, capital, é diferente do interior, ele é diferente, tá, gente? Eu sei que vocês estão longe, eu estava longe também na época, mas existem milhões de programas que vocês podem ir tocando enquanto vocês não podem estar de fato em São Paulo. Mas assim, é uma loucura. É mais acelerado, mercado financeiro é acelerado, cada dia é de um jeito, e aí vocês vão amadurecendo muito mais rápido. O Henrique vai falar muito isso para vocês, porque ele mudou de carreira dentro do Safra, então ele amadureceu 500 vezes nessa mudança, né? Então, o mercado financeiro, ele vai proporcionar isso para vocês. Hoje, dentro da estrutura que eu tô, eu cuido de jovens talentos, então, programa de estágio de férias, Summer Academy, que é a nossa adaptação, né, para esse momento de pandemia, o Top Gestor, o Tecni, o Trainee, é tudo com a gente lá, tá? E aí, galera, poxa, foi o que vocês falaram, a gente tá longe, a gente tá no interior, como que a gente faz para participar desses programas? O Top Gestor é uma porta de entrada, tá, gente? Quem se inscreve, quem participa, vocês mesmos falaram, a galera vira estagiário depois. A galera vira estagiário depois porque vocês têm prioridade nos processos seletivos, tá? Não é só a galera que chega na final, é a base toda que se inscreve e passa nos testes, tá bom? Então, pensem com muito carinho quando a gente fala de desafio Top Gestor, porque como o Davi e a Júlia falaram, vocês vão se desenvolver muito e de quebra vão ter oportunidades ali no futuro, tá bom, gente? E aí fala, pô, Ju, não sei se eu quero agora o desafio, existe outra oportunidade que eu possa seguir sem ser presencial, sem ser aí em São Paulo? Sim, a gente tem o Summer Academy, tá bom? Que é o nosso estágio de férias no formato digital. Ele é um estágio mais acadêmico, tá? Então, vocês vão ter uma imersão em mercado financeiro durante um mês com a gente, tá? Então, vocês vão escolher uma trilha. No ano que a gente estava, quando a gente lançou o desafio, o Summer Academy, a gente tinha IB, crédito e digital. Então, eram 3 trilhas que vocês podiam seguir e aprender bastante, tá, gente? É bem imersão, vão aprender sobre economia, matemática financeira, contabilidade. Depois vocês vão entrar na trilha de vocês, e aí vocês vão aprender sobre cada área, como funciona cada área. A galera da área vai contar como é o dia a dia, vão dar dicas. Pô, você quer ser estagiário dessa área, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. E aí vocês vão se desenvolvendo bastante, tá? Essa é uma oportunidade para vocês. A gente está ainda analisando quando que a gente vai lançar o próximo, porque cada universidade está num calendário diferente. Então, vocês vão ver que eu vou ficar mandando para todo mundo. Oi, gente, vocês estão em férias? Vocês estão em prova? Como que vocês estão? Porque cada um está de um jeito e a gente quer lançar o Summer Academy na época que todos possam participar. Não necessariamente estejam de férias, mas estejam ali com a aula acontecendo, não estejam em período de provas, né? Então, a gente está tentando estudar aí a melhor data ali no começo do ano, janeiro, fevereiro, que provavelmente seja a data que vocês consigam participar, tá bom? Então, tem esses 2 projetos aqui legais que vocês conseguem entrar. Quando quiserem também estágio regular, gente, abre todo dia, tem vaga, tá bom? Qualquer horário, qualquer mês. Só posso estagiar em novembro, vai ter vaga. Pode ir lá se inscrever no Kenobi, tá bom? Entra no Kenobi, se inscreve. A gente não tem um programa de estágio com vaga, com data de vaga fechada, né? Então, não tem aquela coisa, em outubro só que vai abrir as vagas. Não, é o ano inteiro. E aí a gente chama a galera, faz dinâmica, segue aí bonitinho para entrar nas áreas, tá bom? E a gente tem um plano de desenvolvimento bem legal. O pessoal curte bastante e o que vale a pena bem falar aqui para vocês é que a gente gosta muito de efetivar nossos estagiários, tá bom? Não tô fazendo um merchanzinho aqui para vocês virarem nossos estagiários, mas é verdade, tá? Hoje o acionista, ele tem uma visão muito forte nos jovens,
E aí, a gente, quando pensa aí nas nossas vagas de júnior, a gente não quer ir para mercado. A gente quer pegar dentro de casa. Tanto que existe muito essa questão de você ser efetivado em outras áreas, né? Começar em uma e ser efetivado em outra. Eu gosto muito de contar a história de um amigo meu que também fez Unicamp comigo. Ele entrou como estagiário em desenvolvimento de produtos, ficou lá o ano de estágio dele, aí na hora de efetivar não tinha vaga na área dele. E aí ele foi efetivado em análise de crédito, uma área completamente diferente. Foi efetivado lá, ficou um ano e hoje ele foi para a mesa Safrapay. Então ele mudou, ele foi para várias áreas, tudo dentro do banco. Agora ele tem uma puta experiência aí, conheceu várias áreas, então a gente tem muito essa possibilidade também de vocês conhecerem o banco como um todo, tá? Mas vim aqui falar com vocês de desafio Top Gestor, né? Que é um desafio que particularmente eu adoro, eu acho super importante. Se eu soubesse na minha época de faculdade, eu teria participado, tá? Mesmo não entendendo de mercado financeiro, mesmo não sabendo de nada disso, acho que teria sido um momento ali para eu aprender muita coisa, tá? Então, como que funciona o desafio, gente? Vocês vão se inscrever até dia 30, tá? A gente está com inscrições abertas até dia 30. Junta aí uma dupla, um triozinho, até 4 pessoas, tá? Ai, Ju, quero ir sozinho. Não, arranja um amigo aí, pelo amor de Deus, para ir com você. E aí, porque é um desafio mais intenso, então vocês precisam aí ter uma galera junto, para cada um se ajudando. Se inscrevam, tá? E aí, gente, vai ter 2 provinhas, uma de lógica e uma de economia, que vocês precisam fazer para passar para a próxima fase. Nossa, por que tem essa prova? O desafio, gente, ele é baseado em cenário, né? Você vai ter que analisar cenários para fazer as alocações. Se você não souber, antes disso, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, vai ser muito difícil na hora que você entrar ali no desafio e ter que aprender tudo muito rápido, tá bom? Então, a gente traz essas provinhas só para dar uma nivelada, entender. E aí, quem não passa, se prepara para o próximo ano também, para entender o que está acontecendo no mundo, no Brasil, tá bom? Que é bem importante. Entrei, passei, eu e meu grupo a gente passou. Como que vai funcionar? Na primeira semana de vocês aí, depois de aprovados e etc., a gente tem o bootcamp, tá? Que é bem um caminho das águas aí para a galera, para vocês não entrarem no desafios muito cru. Então, o que a gente faz? A gente traz o Valor Econômico, que é nosso parceiro já faz alguns anos. Então, a galera que passa aí tem acesso, tem uma assinatura, né, do Valor para vocês utilizarem ao longo do desafio. Então, vocês vão ter o melhor do lado de vocês, que é o Valor Econômico. A gente chama eles, chama o pessoal de economia, chama o pessoal da Asset, o pessoal da tesouraria, o pessoal de riscos, toda essa turminha em peso para conversar com vocês, tá? E aí é um momento que a gente inicia o desafio de fato, dá um pouquinho o caminho das pedras de como vocês montam as cartas, como que vocês montam os portfólios, tá? E aí é um momento que vocês conseguem tirar as dúvidas mais técnicas do desafio, tá? Porque vai ter a galera lá que é especialista nesse assunto. Aí, beleza. Passou por esse momento, vocês tiraram todas as dúvidas, começar a ralar, né, gente? Começar, como que funciona? São 4 meses, então, de desafio, e aí cada mês vocês vão fazer uma entrega, tá? O que consta nessa entrega? Um portfólio e uma carta ao investidor. Carta do investidor, gente, ela é mais importante do que qualquer outra coisa pra gente, tá? Ele vale 75% da nota de vocês. Por que ela é importante? Hoje a gente é uma casa fundamentalista, então a gente precisa explicar tudo que a gente está fazendo, né? Por que a gente está conseguindo se destacar, tá? Então, o resultado ali que vocês estão tendo da estratégia de vocês tem que estar na carta. Então, na carta, vocês vão fazer uma análise macro, tá? Então, explicar o que está acontecendo, cenário Brasil, cenário mundo, aí tem a galera que foca na China, foca nos Estados Unidos, explica tudo o que está acontecendo. E aí vocês fazem as alocações de vocês, baseado nisso tudo. Se protegem, né, também, porque o Brasil é ferrado, então vocês têm que se proteger. Muita gente se protege ali em dólar, etc. Eu não entendo nada disso, mas eu tô aprendendo, tá? Então vocês se protegem, tudo bonitinho. E aí a carta tem que estar bem estruturada, tá, gente? O que a gente quis trazer de novidade para esse ano? Do passado a gente trouxe o euro para vocês, que a galera já ficou super feliz.
esse ano a gente trouxe a moeda chinesa, que também a galera gostou bastante. Tô louca para ver o que vocês vão fazer com isso. Mas é algo diferente, é algo que parece que está em alta, né? Então é importante para vocês aí. E aí, gente, poxa, tô lá escrevendo, fazendo as cartas. É um momento muito legal na concepção da carta, do portfólio, porque vocês vão estar em grupos, tá? E assim, nem sempre o grupo vai bater, tá? Às vezes vocês vão discordar, então vai ser um momento que vocês vão se vender também, né? Ali dentro do grupo, vão trazer umas alocações com um fundo ali por trás de explicação, de entendimento, né? Então, por que vocês estão escolhendo isso? E aí vocês vão aprender muito, tá? A galera gosta de falar que nesses 4 meses é o momento que mais estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, mais informados, tá bom? Então, vocês vão aprender bastante coisa. Passou isso, gente. Tem um momento dentro dessas entregas para vocês, que é no 3º mês. A gente quis trazer uma novidade também nesse 3º mês. Normalmente, vocês fazem uma análise setorial, tá? Então, além de carta, além de portfólio, tem análise setorial. E aí, a gente quis trazer o ESG, né? Porque tá bem em alta. A gente pensou muito em como colocar o ESG dentro do desafio. A gente não quis colocar ele dentro do desafio como um todo, porque as empresas ainda estão aprendendo, né, o que é o ESG de fato. E aí a gente pensou, poxa, dentro da análise setorial é uma possibilidade. Então, vocês vão analisar um setor a partir de premissas ESG, tá? Então, acho que vai ser um momento bem legal para vocês colocarem aí em prática o que é o ESG, o que as empresas estão fazendo em relação ao ESG, tá? Porque é um assunto que é antigo, né? Um assunto que já está aí faz muito tempo, mas que só explodiu esse ano, né? Então, o pessoal está falando muito disso, então a gente quis trazer um pouquinho para vocês, tá? E aí, gente, o desafio vai acontecendo, a gente não deixa vocês sozinhos lá, morrendo de escrever as cartas, montando os portfólios. A gente sempre está muito próximo de vocês, então a gente sempre procura entender se vocês estão com alguma dúvida mais forte, que aí a gente traz algumas lives para vocês, tá, ao longo do desafio. Então, às vezes tem live de research, a gente vai trazer uma live de ESG, às vezes vocês estão com dificuldade de entender o que é o RED, como que vocês vão aplicar o RED, e aí a gente traz algum especialista para falar disso com vocês, tá? Então, ao longo do desafio, além do desenvolvimento que vocês têm ali, da elaboração das cartas e etc., a gente traz também isso dos nossos especialistas, tá? E aí essa galera consegue desenvolver ainda mais vocês. Aí vocês estão pensando aí, pô, Ju, vou montar essa carta, vou montar esse portfólio, ninguém vai me falar o que é, se tá certo, se não tá errado. Não, a gente traz aqui uma avaliação dessas cartas e dos portfólios todo mês, tá, gente? E por que ela é tão interessante? Por que eu gosto tanto desse ponto? Porque vocês são avaliados por pessoas que são generalistas e pessoas que são especialistas. O que é isso? Generalista sou eu, uma pessoa que não sabe muita coisa de investimento, não vive isso na veia, mas que precisa ler tua carta e entender o que estava acontecendo no cenário e por que você fez tal alocação. Então, eu, Júlia, ler e entender. E aí eu vou te avaliar, vou falar, poxa, tá muito legal o seu cenário macro aqui, você tá explicando super certinho. Consegui super entender por que você fez tal alocação, baseado em quê. Então, eu consigo dar esse tipo de feedback para vocês. O especialista é a galera da mesa da asset, da mesa da tesouraria, da galera de riscos, que fazem isso todo dia. Então, eles vão dar para vocês o feedback técnico, né? Então, o que vocês estão errando, por que vocês estão errando, o que falta. E aí, poxa, se vocês tiveram um feedback ali que não foi tão bom, mas vocês ainda conseguiram passar para o próximo mês, é o momento de pegar tudo isso, juntar e, raça para o próximo mês para vocês conseguirem subir, né? Um pouquinho mais para ir até o final do desafio. E aí chega lá no final do desafio, que é a parte aí que a galera adora, que é a grande final, que vocês vão apresentar, né, toda a estratégia que vocês tiveram ao longo desses 4 meses para os nossos heads, né? Então, head da tesouraria, o head da asset, o head de riscos. Então, é a galera que está fazendo isso há pelo menos 15 anos, 20 anos, né?
Então, é um momento, é uma sabatina, assim, que não é fácil, são perguntas técnicas, é um momento que vocês se sentem ali, poxa, como que eu vou responder isso? E aí, tudo cronometrado, então tem que ser rápido. Mas é importante vocês terem esse momento, né, de vocês mostrarem toda a estratégia de vocês. E esse ano a gente está ainda em formato digital, tá? Tem bastante gente perguntando, pô, Ju, mas afinal é lá em novembro, podia ser presencial. A gente também queria muito que fosse presencial, mas a gente não consegue garantir que todo mundo esteja vacinado com as 2 doses até novembro, né? Então, esse ano a gente mantém ele no formato digital. E aí, quem sabe ano que vem, eu espero que ano que vem a gente esteja todos vacinados e aí vocês possam sentir na pele o que é, né, a grande final ali, subir no palco, porque vocês sobem num palco mesmo, tá, gente? É lá no nosso auditório, vocês sobem no palco e explicam, né, toda a estratégia de vocês. Mas é um desafio que eu indico muito vocês participarem. O Davi e a Júlia deram aí uma palhinha de como foi participar. É muito importante, vocês vão se desenvolver. Não é fácil, não é um desafio tranquilinho, né? Que vai ser tranquilinho, você vai entrar e vai conseguir fazer tranquilo, não. Ele é difícil, mas ele agrega muito, né? E eu acho que a galera gosta tanto que volta nos anos seguintes, né, para seguir com a gente, tentar mais uma vez e subir cada vez mais. E aí, gente, só para finalizar aqui, queria falar da premiação de vocês, que vocês adoram também. A gente trouxe uma novidade também nessa premiação. Hoje a gente premia os 3 primeiros lugares, tá? Então, o primeiro lugar ganha 20 mil reais, assinatura Valor Pro e um Workday no Safra. O segundo lugar é 10 mil e o terceiro lugar 5 mil. A gente adora os prêmios, vocês também. Dinheiro sempre é bom, é super legal esse prêmio financeiro. Mas a gente quis trazer uma pincelada aí para vocês de desenvolvimento. Então, os 3 primeiros lugares, depois do desafio, terão acesso à nossa plataforma de educação, que é a J Safra Academy, durante 6 meses. E aí vocês vão ter acesso a uma trilha de mercado financeiro exclusiva para vocês. Fora tudo que a gente já tem aqui para os nossos colaboradores, então vocês vão poder usar e abusar da nossa plataforma e se desenvolver muito, tá, gente? Então a gente queria muito trazer essa pincelada aí a mais de desenvolvimento, fora que vocês têm prioridade nos nossos processos seletivos, tá? Então, a galera que participa tem prioridade no estágio de férias, no Summer Academy e no estágio regular, tá bom? Então, nossos processos aí são super abertaços para vocês. A gente quer que seja uma porta de entrada quase que exclusiva aí para a galera, tá bom, gente? Então, indico, participem. Se entrarem lá no site, lerem o regulamento e tiverem alguma dúvida, gente, podem me mandar e-mail lá no e-mail do Top Gestor. Podem me mandar mensagem pelo LinkedIn também, que assim, se eu não souber, eu vou procurar saber e aí eu respondo vocês, tá bom? Mas olhem lá, deem uma lida, se inscrevam, participem, porque é muito importante para o desenvolvimento de vocês, tá bom? Eu vou ficar aqui na live, tá? Até o final. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar coisa também de carreira, podem perguntar para mim. Mas eu vou ficar aqui escutando o Henrique contando dele, que eu adoro escutar vocês conversando. Mas é isso, tá, gente? Que eu queria contar para vocês o desafio, tá bom? Obrigadão. Boa, Ju. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou analista do time de Investment Banking do Safra. Bom, vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória, como que eu cheguei no IB. Acho que uma ideia aqui é ser um bate-papo, tá? Bem aberto. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem estar levantando a mão ou mandando aqui no chat, tá bom? Que aí eu paro para falar, enfim, a gente trocar uma ideia, tá? Bom, tenho 23 anos, sou analista aqui do time do IB do Safra, sou formado em administração de empresas pela FGV, concluí o curso final de 2019, e a minha trajetória profissional começou na Nestlé. Sim, eu mudei muito, comecei na Nestlé em trade marketing, estagiei lá na categoria de chocolates por acho que uns 4, 5 meses, e era a segunda categoria de maior faturamento da Nestlé, faturava 4 bi de reais ano. E a gente fazia Páscoa, basicamente. Então, eram 4 caras, 2 stags, eu, que
fazia a Páscoa inteira da Nestlé. Eu não tive a oportunidade de trabalhar na Páscoa, eu entrei um pouquinho depois, mas o pessoal pôde compartilhar a experiência comigo e comentava que era, assim, muito corrido, era a chave para a categoria de chocolates. Mas, assim, na Nestlé eu não me via muito trabalhando em multinacional, em marketing, acho que foi uma experiência mais... porque eu estava muito na dúvida do que seguir profissionalmente, né? Não sei se alguns de vocês, nesse momento, também estão, mas na época eu estava. Tinha muito conteúdo na faculdade, muitas disciplinas, não sabia muito bem o que fazer na minha carreira. Pelo que eu tinha tido de disposição ao conteúdo, tinha me interessado a cadeira de marketing, mas acho que na prática não era muito a minha área. Foi aí que eu recebi uma proposta de estágio no Safra, em desenvolvimento de produtos. Então, mudei já de uma multinacional para um banco. E aí, na área de desenvolvimento de produtos, eu estagiei por 1 ano e meio. Tá? Foi, assim, uma oportunidade muito enriquecedora para um crescimento pessoal. Conhecimento técnico foi, de fato, também muito bom, mas hoje, assim, praticamente do que eu uso no dia a dia é nada. Mas foi uma oportunidade, o banco é um banco muito enxuto. Então, mesmo você sendo júnior, sendo estagiário, você acaba tendo, em primeiro lugar, muita exposição a cargos seniors. Então, áreas assim, na minha área falavam que outros bancos tinham, sei lá, 100 pessoas, enquanto que no Safra era muito, assim, irrisório comparado ao número com o que tinha outros bancos. Então, a gente falava diretamente com o superintendente executivo, com o diretor, alguns relatórios meus foram, inclusive, para o acionista. Então, você tinha bastante essa exposição, o que me desenvolveu muito nessa habilidade corporativa, digamos assim. Por ter uma estrutura enxuta, né, e ser um banco de dono, por incrível que pareça, desde o cargo mais júnior até, obviamente, mais sênior, você tem que ter muito o espírito de dono. Então, um projeto é teu? É seu. Vai, faz, entrega, você defende aquilo, apresenta, como se fosse um sênior, como se fosse um gerente, mesmo sendo estagiário. Então, o estágio em desenvolvimento de produtos pode me proporcionar muito esse desenvolvimento, tá? Além disso, o RH me chamou, a Júlia, uma das responsáveis, né? Eu dava treinamento para os gerentes do banco, do treinamento de produtos. Então, era semanalmente. Então, para mim, tanto ter uma certa interlocução com o pessoal mais sênior, mas, sobretudo, desenvolver a habilidade para falar em público, né? Quebrar aquele gelo, isso foi de grande valor. Mas não era algo que eu queria para minha carreira. Estava em produtos, já fazia acho que um ano aproximadamente na época. Não era o que eu queria, não tinha um interesse de longo prazo, não me via fazendo aquilo para o resto da minha vida. E que eu gostava bastante na minha faculdade era assuntos relacionados à estratégia e assuntos relacionados a finanças. Confesso a vocês que na época o assunto de M&A, de investment banking de modo geral, depois eu explico para vocês o que a gente faz, para quem não souber, me despertava, mas eu tinha um certo receio na faculdade. Por quê? Porque é famoso no mercado de que você vai trabalhar absurdamente. E, de fato, você vai trabalhar muito. Tá? Então, durante o estágio, quando eu era aluno, eu tinha esse certo pé atrás, uma certa segurança. Será que é isso mesmo que eu quero? Mas chegou num momento que eu falei, eu preciso prestar, entendeu? Eu preciso arriscar, eu preciso ver se é isso mesmo que as pessoas falam. E aí eu vi que tinha uma oportunidade muito boa através do programa de trainee do banco. Então eu prestei o programa de trainee do banco para o Investment Bank e fui aprovado. Então foi um processo seletivo muito extenso, muito competitivo, foram 32 mil inscritos, uma vaga para IB em M&A, e eu fui, graças a Deus, por ser selecionado. Fui trainee por um ano no Investment Banking do Safra, ano passado, e hoje já estou atuando como um analista há 7 meses, mais ou menos. Tá? E aí, bom, vamos lá. O que o Investment Bank faz, para vocês entenderem? Basicamente, acho que antes disso eu vou entrar no outro tema. Antes de falar sobre o Investment Bank, vou falar um pouco mais sobre o meu background. Aí vocês devem estar se perguntando, Henrique, mas o que você fez na faculdade, né? O que você estudou? Como que você fez essas mudanças, né, de marketing para produtos, de produtos para o Investment Bank? Eu sou um cara que dou muito valor para educação. Então, na GV, eu agarrei, assim, todas as oportunidades que tinha. Era para fazer programa de pesquisa? Estava eu lá. Era para fazer disciplina de relações internacionais? Eu estava lá. Era para entrar em eletivas? Eu estava lá. Era para eu entrar em entidades, como vocês estão na Liga de Mercado Financeiro? Eu estava. Mas, no caso, eu não fiz liga na GV. Eu fui do cursinho.
Eu estava no cursinho da FGV, que era um cursinho popular, que dava aulas gratuitas para alunos de baixa renda que não tinham condições de pagar um cursinho, mas queriam ingressar não somente na FGV, mas em outras faculdades. Então eu não fiz liga na minha faculdade. Aí já começa a ver com vocês que eu tenho um background um pouco diferente. E para aqueles que também se sentem, será que eu tendo um background diferente, eu posso me encaixar? Sim, pode. Eu sou um caso. Eu entrei no cursinho por outros motivos mais pessoais, motivos de querer, assim, retribuir a educação que eu tive no meu desenvolvimento e querer impactar o Brasil de uma certa maneira. Mas na GV, de um modo geral, eu fiz tudo, assim, aproveitei a faculdade ao máximo, me sentia muito privilegiado de estar fazendo uma faculdade de ponta, então eu fui um aluno que se dedicou bastante. Acho que essa minha flexibilidade de pegar vários assuntos pode me proporcionar essas mudanças e me preparar também para o processo seletivo de trainee, tá? Aí, vamos falar um pouco sobre o que faz o Investment Banking, né? Basicamente, é dividido em 3 produtos. Então, produtos de fusões e aquisições, produtos de mercado de capitais e produtos de dívida, tá? Eu trabalho somente com fusões e aquisições, ou M&A, e com mercado de capitais, conhecido como ICM no mercado, tá? E como que é o dia a dia, né? Como que é o dia a dia de um estagiário, ou de um trainee, ou de um analista? É muito corrido, de fato. Tem muita coisa para você fazer, tem muita demanda, tem muita análise, tá? Então você vai gastar muito tempo fazendo material, fazendo PowerPoint. Você vai gastar muito tempo analisando a empresa. Você vai gastar muito tempo também em calls, sejam calls de originação ou até mesmo calls de execução. Tá? E o que é execução? Execução é quando o projeto já está dentro e você está tocando, você já está assessorando o cliente. Tá? E aí envolve das mais variadas análises, desde análises complexas até umas análises que você fala, nossa, tem que fazer isso? Tem. Acho que o Investment Banking não é só glamour. Tem muito trabalho duro, tem muito suor, tem muito trabalho chato, mas faz parte do processo tanto de aprendizado quanto para que efetivamente o projeto seja entregue. Tá? Então, a galera faz análises complexas, que eu estou querendo dizer. Análise de fusão, então, troca de ações entre os acionistas, valuation, como que fica a diluição da estrutura acionária, análise de sinergias, de combinação de negócios, você montar méritos de uma transação ou uma tese de investimento, isso você tem muito. E trabalho assim mais, né, você tem que fazer é colocar a bolinha no mapa, onde estão os ativos da empresa, você também tem que fazer isso. Então o trabalho ele é muito dinâmico, vai desde um trabalho muito braçal e ao mesmo tempo para trabalho extremamente intelectual, tá? Aí, o que mais assim? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que o mais importante para a área de investment banking é você ser uma pessoa dinâmica, tá? Por quê? Porque quando você é analista, ou até mesmo cargo de associate, você vai acabar sendo exposto a, inúmeras companhias de inúmeros setores. Então, tem uma semana que você está vendo, como no meu caso, você está vendo um ativo de linha de transmissão, você está vendo hospital, você está vendo uma empresa do agronegócio, você está vendo terminal portuário. São assuntos completamente diferentes que você vai precisar analisar e você vai precisar entregar algo de qualidade. Obviamente, você não vai precisar ser o expert. Por quê? Aqui, como é montado o time do Safra, você tem as células de cobertura. E aí é onde estão situados os seniors. Nas células de cobertura, o banker é o especialista daquele setor e ele vai estar te orientando, te dando uma luz para efetivamente quais são os pontos a serem analisados, dar um direcionamento na tese, enfim, você vai ter um suporte do cara para você montar de fato aquela análise que você está fazendo. Mas, poxa, eu acho particularmente muito legal. E era uma das coisas que, por exemplo, em produtos eu não gostava. Em produtos eu tinha aquela rotina diária. Fazia praticamente a mesma coisa todo dia. Aqui não, no IB, cada dia é um dia, entendeu? Você tem uma dinâmica diferente, você tem um projeto diferente para tocar, para uma empresa, numa etapa diferente. Então, eu, particularmente, por ser um cara muito dinâmico, eu gosto muito, tá? E aí, desde o estagiário até, de fato, o head do IB, você vai ter muita responsabilidade. Então,
Então, o estagiário, às vezes a gente precisa de uma análise e não dá tempo de revisar, você está com muita coisa no colo, você vai soltar para o estagiário vai ter que te entregar algo de qualidade. E o que o estagiário entregar vai para o book, que vai para o cliente. O ideal, o melhor dos mundos, seria revisar tudo. Mas tem momentos em que você não consegue revisar o que o estagiário faz, então você precisa confiar muito nas análises que ele está fazendo. E de fato acontece isso. Muitas vezes, é o que o estagiário fez, põe para dentro do book e toca pau, entendeu? Não é o ideal, mas acontece. A gente solta muitas análises, interações com o cliente, o estagiário acaba tendo bastante exposição, de fato, tá? Então, isso que é um ponto muito positivo que eu vejo para o desenvolvimento profissional dentro do investment banking, tá? Acho que eu falei por uns 10 minutos, vou dar uma parada, para caso alguém tenha alguma pergunta, se vocês não tiverem, eu sigo, tá bom? Boa. Eu pensei em uma aqui, Tá bem de RH. Conta aí pra gente o que precisa fazer para ser um estagiário de IB, além disso que você falou, uma coisa mais técnica ou é mais soft skills? Vamos lá. Eu acho que os dois são muito importantes, tá? Mas eu destaco mais a questão de soft skill. Acho que você precisa ter vontade, acho que é a principal característica, tá? Por exemplo, vocês, estamos 20 para as 8, numa sexta-feira, tem acho que 20 pessoas aqui. Pô, já é ponto positivo, entendeu? Demonstra que vocês têm um interesse, demonstra que vocês querem fazer a diferença e estão plantando o melhor para vocês, para a carreira de vocês, entendeu? Tudo bem, a gente está numa pandemia, né? Ninguém pode sair, etc. Mas, pô, vocês estão num call aqui escutando eu falar sobre negócio, entendeu? Vocês poderiam estar jogando videogame, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Mas vocês estão aqui. Então, eu acho que já é uma característica muito boa de vocês. E a principal característica para o IB é força de vontade, querer, entendeu? Você tem que ser uma pessoa muito proativa, você tem que abraçar as demandas, você tem que ser um cara que vai se colocar à disposição. Tá? Essa é a primeira característica. E eu acho que o resto não é o resto, né? Acho que as demais características, elas irão ocorrer não no modo natural, mas elas virão se você for uma pessoa que tem essa pegada. Se você não for uma pessoa que tem essa pegada, não quero dizer que talvez o IB não é o seu lugar, mas eu acho que talvez faça sentido você reavaliar, porque o IB precisa muito disso, de verdade, eu tô falando para você de verdade. Não é somente por conta das horas trabalhadas, que são muitas, e trabalhar também às vezes nos finais de semana, trabalhar de feriado, mas é porque a gente precisa, entendeu? Você precisa de alguém para ajudar a montar o material, para ajudar a fazer aquela análise, porque tem muita coisa para fazer, tá? Então essa característica é muito importante. Em segundo lugar, aí vamos voltar um pouco agora para hard skills, tá? É muito importante, obviamente, você ter conhecimentos sólidos em finanças e contabilidade. Mas ninguém aqui espera que o cara seja, o professor de finanças da faculdade. Não. Até porque se o cara chegar aqui e for professor de finanças, o cara saber originar deal, ele não vai ser estagiário, né? Ele vai ser o MD, entendeu? Então, é um requisito que vocês tenham conhecimento de finanças. Então, as principais demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, de resultado, a relação entre eles. Você saber criticar o que acontece quando, por exemplo, a depreciação aumenta na demonstração do fluxo de caixa, o que acontece na demonstração de resultado, o que acontece no balanço, o que acontece com o EBITDA da companhia, se vir a ter algum efeito ou não. Você saber pegar uma demonstração e entender, poxa, a empresa está alavancada, não está, saber puxar o endividamento dela, ler de fato apresentações de resultado e conseguir formar uma opinião e conseguir montar uma análise, tá? Mas, obviamente, a gente não vai soltar um modelo financeiro do zero para o estagiário fazer, faz aí sozinho, entrega o valor na empresa e vão apresentar para o cliente. Não. Até acontece, faz uma parte, faz uma análise, faz um exercício para você se desenvolver, mas você vai ter todo um suporte por detrás que vai estar tendo uma interação e vai estar te explicando. É muito importante, novamente, você ter conhecimentos, mas não necessariamente você precisa ser um expert. E também, na minha visão, tá? A visão do Henrique. Não acho que é algo, tipo, o essencial. Pode ter um cara que o cara seja um crânio em finanças, mas se ele não tiver força de vontade, se ele for um cara, não vou dizer preguiçoso, mas um cara que não quer muito aquilo, sabe? Meio que indeciso, não se coloca à disposição,
é melhor alguém que, tipo, põe a mão na massa e ajude, entendeu? Minha visão, tá? O famoso morde a mesa, né, Henrique? Exatamente. A gente adora essa expressão. A gente Exatamente. fala, o estagiário de AIB é o cara que vai morder a mesa. É a menina que vai morder a mesa. Então, a gente gosta muito de falar isso. Exatamente, Ju. E aí, gente, eu acho que essa característica é essencial. Obviamente, você precisa ter noções de mercado de capitais. Com o desafio Top Gestor, por exemplo, ano passado eu fui um dos que avaliou as cartas, tá? Pelo que eu notei das cartas que eu avaliei, o pessoal tinha um conhecimento muito bom, tá? Então, acho que pelo que vocês estão fazendo, pela trilha, participar de desafios, estar numa liga de finanças, acredito que cada um de vocês deve estudar proativamente sobre o mercado de capitais. O conhecimento, vocês já têm uma certa noção, já têm uma boa base. Acho que o necessário é lapidar, né? Lapida com o tempo e lapida também com o trabalho. Acho que a prática desenvolve muito. O dia a dia aqui do IB é muito diferente do dia a dia da faculdade, entendeu? As análises, por que pareça. Então, acho que vocês vão se desenvolver e vão aprimorar esse conhecimento, tá? Então, o que eu estou querendo dizer de conhecimento? É importante você ter noções de valuation. Então, o que é um free cash flow to firm, free cash flow to equity, saber montar um WOC. Não precisa ser o melhor WOC do mundo, mas saber qual que é a composição de um WOC de uma companhia, diferença entre equity e diferença entre valor da empresa, ou enterprise value. Por que eu devo estar utilizando determinados múltiplos para uma análise, por exemplo, EV receita ou EV EBITDA, e para outras eu tenho que estar utilizando price to earnings, isso é importante. Esses conceitos que, assim, você acaba vendo nas disciplinas de finanças, é importante ter, mas, novamente, não precisa ser um expert, entendeu? Acho que é isso que eu diria de hard skill. E aí, um terceiro componente que eu vejo que é muito importante é o Excel, tá, pessoal? Eu já tive vários bate-papos com o pessoal das faculdades, a galera vem preocupada, poxa, precisa programar? Pro IB, assim, ajudaria muito. Porém, ninguém sabe programar nada, tá? Digamos assim, no frigir dos ovos do nosso time, até onde eu tenho conhecimento, acho que o pessoal não sabe programar, não. Excel, tem um pessoal muito craque em Excel. Se alguém soubesse, vou extrair um relatório diário do Bacen, vou montar um Python aqui, seria animal. Mas, no dia a dia, não é o que acontece. E o que eu falo de Excel? Você precisa ser, em primeiro lugar, uma pessoa organizada. Por quê? Porque esse Excel, você não vai compartilhar, não vai ficar somente para você, o teu suporte, no teu PC que você entende. Não. Você montou o book, no dia seguinte tem alguém, cara, manda o Excel que você fez do book, que eu vou precisar fazer um book muito parecido para a empresa tal e eu quero aproveitar. Então você tem o seu par, que é teu cliente, você vai mandar o Excel para ele. Aí você vai ter que mandar o Excel para o senior, porque às vezes ele vai querer revisar. Aí você vai mandar o seu Excel para o cliente, por exemplo. Ou você vai mandar o teu Excel para o investidor ou para um comprador. Então é muito importante a pessoa abrir e saber, nossa, entendi o que o cara fez, eu entendi as informações da maneira que estão organizadas, como foram construídas. E uma maneira inteligente e fácil, através das fórmulas, para você também construir o seu Excel. Tá? Então acho que se alguém aí tiver dificuldade, corre atrás, estuda, tá? Acho que hoje em dia tem vários cursos na internet, YouTube, Udemy, compra um cursinho, corre atrás. Eu acho que Excel é muito importante de verdade. Se chega um stag que não sabe tocar um Excel, aí é complicado, entendeu? Acho em qualquer área, né? Porque a gente aqui em RH, por exemplo, a gente precisa muito também. Então, independente da área, acho que o Excel aí virou o novo inglês. Então, a galera precisa saber Excel. E só aproveitando que o Henrique estava falando de todos esses pontos aí que é legal vocês saberem antes, eu sei que a faculdade ela não dá isso, tá, gente? Eu sei disso. Por isso que vocês têm que aproveitar essas parcerias que vocês têm com as ligas com a gente, por exemplo. Então, eu sou aqui do Safra, tô aí com vocês falam, Ju, vamos trazer um treinamento de valuation? E aí eu trago alguém ali do time do Henrique para conversar com vocês. Então, aproveitem também, não sei se tem uma galera aqui que está na call que não é de liga, entrem nas ligas, galera, porque olha essa oportunidade que você tem aí de aprender coisas que você nunca vai ver na faculdade, né? Então, aproveitar também esses momentos, né, com os parceiros.
Só para contextualizar vocês aí, a Júlia e o Henrique, a gente está num processo a gente está num processo seletivo, então É isso, então. muito pessoal aqui que está querendo entrar mesmo na liga. E todas essas coisas que o Henrique falou, price to earnings, EV sobre EBITDA, essas coisas assim, a gente não vê, não chega nem perto de ver na faculdade, não chega nem assim, nem o cheiro dá para sentir na liga, e aí a gente tenta trazer isso na liga mesmo. Então, só essa contextualização aí para vocês. É isso, galera. Participa dos processos seletivos, é importante. É isso. Eu, na minha faculdade, eu fiz o cursinho. Como eu falei, por outros motivos, acho que tinha um propósito mais, assim, de retribuição e de impactar a sociedade. Aí depois eu comecei a estagiar, então não tive muito tempo para fazer liga de mercado financeiro. Mas, assim, olhando para trás, se eu tivesse, assim, maior disponibilidade, talvez eu teria feito, entendeu? Acho que eu teria feito, teria ajudado bastante, porque o pessoal, assim, por exemplo, da Liga da GV, pessoal muito bom, e de fato começa a ter um olhar mais prático desde cedo. Então as discussões das aulas de finanças acabam sendo mais enriquecedoras, porque você não fica by the book, que o cara deu no enunciado do exercício e você acha que aquilo é verdade. Não, você traz uma coisa mais na prática, aproveita o professor que está ali, discute com ele. Eu acho que é de grande valor mesmo, sabe? Aproveitar essa oportunidade que o pessoal aí, Davi, por exemplo, tá tocando, tá? Acho que quem não faz parte não é exclusão, novamente. Eu sou um caso que não fiz liga e tô no IB, mas, puta, ajuda muito, tá? De verdade. Bom, pessoal, Felipe, mais 10 min. Aí, se tiver mais dúvida, vamos lá. Boa. Eu tenho duas perguntas, Henrique. Boa. A primeira é em relação a certificado, né? Você comentou aí, complementando a pergunta da Júlia. Qual certificado aí você acha que é interessante para um analista de IB aí, para alguma coisa para entrar em IB? E a outra pergunta é que, assim, a gente só conhece a área realmente, né, trabalhando nela. A gente até entende como é que funciona, a gente até sabe mais ou menos, mas só trabalhando o que você conhece. Você comentou um pouquinho da relação com o cliente. Eu tenho uma visão, talvez errada, de que a IB é um pouco mais back-office, né? Um pouco mais essa parte de análise que você comentou. Queria que você falasse um pouquinho mais como é essa relação que você tem com os clientes, ou se é separado, tem uma parte comercial. Tá bom. Primeira pergunta, certificação. Para a IB em si, eu acho que não tem nenhuma muito obrigatória, tá? Naturalmente, se você, por exemplo, puder tirar o CFA, ou entrar com o CFA em nível 1, sensacional, entendeu? Eu acho que depois que você entra na IB vai ser muito difícil, porque você não vai conseguir estudar, tá? Então, se você puder aproveitar... É que o CFA, o problema é que é caro pra caramba, né? Mas se você tiver a oportunidade para tirar o CFA, pelo menos o nível 1, na faculdade, pô, muito legal. As outras, assim, não vejo. CPA, enfim, acho que não... As outras são mais para o cara se for para o private, ou se o cara for um gestor de carteiras... ou se o cara for um analista de research, aí, por exemplo, CFA tem que tirar o CFA se você quiser seguir a carreira de research. Mas por IB, assim, não vejo muitas pessoas com certificado. Até hoje eu vi, assim, no Safra tinha um MD, ele saiu ano passado, que tinha o CFA. Acho que do time hoje, até onde eu tenho conhecimento, o pessoal não tem. O que o pessoal tem muito, aí a galera tem MBA. Mas aí o pessoal já tira, sei lá, nos 30 anos de idade, aí já faz uma Ivy League nos Estados Unidos, o pessoal segue para esse caminho. Mas em termos de certificado, assim, tipo, o cara saindo da faculdade, novamente, não é um requisito, o cara ter um, mas se tiver um CFA nível 1, legal. Eu, particularmente, queria ter tirado. Não deu tempo, hoje eu não consigo nem estudar. Eu acho que te dá uma base muito boa, tá, para você fazer as análises mais técnicas. Segunda pergunta, não, sim, é um trabalho muito misto, então você vai ter momentos que você vai ficar fazendo muita análise, mas vai ter momentos que você vai ter muita exposição com o cliente, assim, muito. Cliente e investidor. Então você vai ter muitos calls com o cliente para, vamos lá. Falar de um processo, vamos lá, vou dar um exemplo prático, tá? O processo de execução sell-side, tá? Estamos vendendo uma companhia. Como que acontece? Em primeiro lugar, você tem o call de kickoff, que aí você está reunido com o cliente, tá? Nesse call de kickoff, você tem interação entre as partes se apresentam. Geralmente, o MD que originou aquele projeto já conhece o cliente, mas é apresentado o time como um todo, tá? E aí, o time de execução, nos casos analistas, estagiários, associates, elaboram algumas, digamos, um Q&A preliminar. O
que vai ter nesse Q&A preliminar? Não é bem um Q&A, é uma request list. Terão pontos de informações necessárias para a gente fazer a análise da empresa. E por que a gente faz essa análise da empresa? Porque quando a gente está num sell side, ou seja, vendendo a companhia, a gente vai precisar, para lançar o projeto, preparar uma análise chamada... uma análise não. Precisar preparar os materiais de marketing, que esses materiais de marketing, mas não é tipo material publicitário, não. São materiais em que a gente faz primeiro o modelo financeiro ou o plano de negócios da companhia e o infomemo. O infomemo é uma grande apresentação, de, sei lá, 60, 70 slides, contando sobre a companhia, tá? Então, a gente faz essa lista de requisição com o cliente para endereçar os pontos que serão necessários para, primeiro, a gente entender o que a gente está vendendo mais a fundo e, segundo, a gente poder elaborar os materiais, tá? Então, nessas listas, para você poder desenvolver os materiais e dar um check que o assunto ou o tópico foi complementado ou não, o cliente vai te mandar naturalmente as informações, mas muitas vezes a bola não vai vir redonda, você vai ter dúvida, o cara não vai responder exatamente o que você quis, às vezes o cliente, às vezes não, é super importante você proativamente solicitar calls com o cliente para o cliente te explicar bem o detalhe sobre a companhia. Então, durante esse processo, você vai ter muitas interações com a companhia, de verdade. Interações para você tirar dúvidas, interações para a companhia apresentar os departamentos, apresentar o que ela faz, apresentar, às vezes, os passivos que ela tem, os pontos que apresentam riscos para o deal, e você entender a fundo antes de lançar o projeto, tá bom? Então, você vai ter muita interação, de verdade. E também, até mesmo, construir análise a 4 mãos, tá? Então, já teve casos em projetos que a companhia não tinha informações, KPIs operacionais meio que básicos. Só um instantinho. KPIs operacionais meio que básicos. Aqui, pessoal. E aí você senta com a companhia, abre o Excel e monta junto. Olha, puxa isso aqui, faz a conta assim, a gente precisa desse número. Não, isso não está certo, isso está errado. É uma construção, algumas análises a 4 mãos mesmo, tá? Aí, quando você lança o projeto, você acessa os potenciais compradores, aí você começa a ter muita interação com os dois lados. Você começa a ter muita interação com os compradores e com a companhia. Por quê? Os compradores, quando você dispara os materiais de marketing, num primeiro momento, o teaser, que é um documento resumo e sem divulgar o nome da companhia para os compradores, e o NDA. O NDA é um acordo de confidencialidade, tá? Então, você dispara isso para o mercado. O cara que olha, se ele demonstrar interesse ou não, ele vai falar, poxa, legal, vou assinar o NDA, e aí eu vou receber os materiais e também o disclosure de quem que é a companhia. Naturalmente, em paralelo, para alguns targets mais direcionados, em que a gente acredita que pode ter muito interesse, a gente proativamente já liga para o cara, aí quem liga é o banker, tá? Já explica um pouco sobre o caso, e aí o cara também, se a gente acertou, ele vai falar, nossa, legal, eu tenho efetivamente interesse, eu quero dar uma olhada mais a fundo na companhia, tá? Eu tô falando rápido, pessoal, porque eu não sei até que horas vocês têm aqui disponíveis, e é muita coisa, eu também quero passar para vocês essa visão que é bem legal, tá? Aí, o cara demonstrando interesse, a gente assina o NDA. Assinando o NDA, você vai mandar os materiais para o cara, tá bom? Para o potencial comprador, e naturalmente o cara vai retornar com muitas dúvidas, vai retornar com outro Q&A. Nesse documento, você vai ter que, de novo, acessar a companhia. Por quê? Porque algumas dessas perguntas você pode não ter abordado nessa fase preparatória da elaboração dos materiais com a companhia, e aí você vai ter que retornar à companhia. Companhia, vamos responder isso aqui, levanta para mim a informação XPTO, vamos construir a 4 mãos. Então, novamente, a companhia faz call com você, te explica algum ponto que não foi endereçado ao longo dos preparativos do projeto, constrói algumas análises com você. Você também, já tendo base de informações, já monta a resposta, já monta as análises, e aí é sempre importante você revalidar com a companhia, olha, estamos respondendo isso, 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 surgiu uma dúvida aqui, é isso mesmo, confirma para mim. Então você tem muita interação, beleza? Respondendo essa leva de Q&A, o que você faz geralmente? Você, marca, reuniões com o management da companhia. Então a companhia vai se apresentar,
vai explicar o case para os potenciais compradores, vai ter um Q&A mais aberto, mais ou menos como que a gente está fazendo, em vídeo ou presencial, aí você vai ter muita interação. Nesse interim, você como um IB, como execução, analista, né, ou estagiário, você vai estar coordenando todo esse meio de campo. Então, você vai estar coordenando as agendas com a companhia, vai estar tirando as dúvidas em paralelo que o cara mandou na sequência por e-mail com a companhia, vai estar tendo calls, a companhia vai chamar calls de alinhamento, então, qual que é a expectativa, o que a gente achou desse investidor. Então, você tem muita interação ao longo do processo. E mais para frente, quando for numa fase de você receber uma proposta, você também vai ter calls com a companhia para alinhar se efetivamente o que o cara está me ofertando faz sentido, não faz, qual que é a melhor estratégia. Cara, não concordo com esse termo, vamos renegociar. Ou a companhia às vezes até pode não entender o que o cara explanou, né, colocou no termo, numa oferta não vinculante. E aí você não, o banker, né, mas você junto ao banker vai estar reendereçando esses pontos com a companhia. Foi aceita não vinculante? Vamos entrar na diligência. Aí na diligência, novamente, aí é uma análise mais no detalhe mesmo da companhia, tá? Então, o cara que fez a proposta não vinculante contratou auditor, consultor, advogado, e você, novamente, vai ter que fazer toda esse meio de campo entre investidor, comprador com companhia. Então, você vai ter que organizar a casa junto com a companhia, montar um request, montar o data room, ou seja, o data room é tipo um grande drive, digamos assim, com todas as informações a serem disponibilizadas para o potencial comprador. E você nesse bate-bola, companhia, comprador, o tempo todo, entendeu? Então, você tem, desde o início do projeto até o final, muita interação. Você tem muita análise, mas ao mesmo tempo tem muita parte comercial. Eu, particularmente, já toquei call, a Associate não pôde entrar com o board da companhia. Estava lá respondendo o Q&A, era eu com o Excelzinho lá projetado, com o board, com o CEO, acionista, fazendo o call, entendeu? E no meu caso foi pego de surpresa. O cara de última hora falou, o CEO aqui do banco tá pedindo uma análise minha de última hora, tem que sair. Aí que você toca? Eu falei, toco. Entrei, toquei, foi show de bola o call, graças a Deus. Mas você tem essa exposição, entendeu? Você acaba ganhando essa visibilidade. E não somente durante o projeto, durante os pitches também. Recentemente aqui no IB, tá tendo uma certa política, pelo que eu pude notar, os bankers colocaram os analistas, não é muito usual, mas aconteceu. Você apresenta essa página? Aí você está lá num call, num pitch com o cliente, você montou uma página, sei lá, tese, você apresenta a tese, você que fala, entendeu? Então, tem um trabalho de back-office, mas o que eu diria de back-office é um trabalho analítico, tá? E tem um trabalho muito comercial. Ele é inversamente proporcional. Quanto mais júnior, mais trabalho de back-office. Quanto mais senior, mais comercial, tá? Mas um não exclui o outro, tá bom? Tem seniors que às vezes senta com você, já aconteceu comigo, eu medi, abre aí o modelo aqui, vamos ver. Pum, vê junto. E teve momentos que também eu, sendo analista, ou você toca o call, apresenta essa página aí, o pitch para o cliente, e você faz, entendeu? Então, acho que é isso. Não, legal, deu para entender aí também porque a Júlia falou da questão do morde a mesa mesmo, né, cara? Legal, bacana. Obrigado aí pelo esclarecimento, Henrique. Imagina. Outro ponto importante, pessoal, também é inglês, tá? Inglês também é importante, acho que no dia a dia aqui a gente não acaba usando muito, porque principalmente as nossas companhias são brasileiras, mas tem books em inglês que a gente faz, acesso investidor estrangeiro, tem calls em inglês, já fiz vários calls em inglês, tá? Então, é importante ter. Se alguém tiver alguma dificuldade, corre atrás também, tá? Acho que esse é um ponto importante. Aí eu vi uma pergunta aqui do Pedro, tem algum certificado... Opa, sumiu. Tem algum certificado necessário por parte do inglês? Não. Se você, obviamente, tiver um TOEFL, alguma coisa comprovada, legal. Dá um destaque maior para o seu currículo. Mas acho que se você chegar lá, conversar numa entrevista, acho que tá ok, entendeu? O importante é você ter o conhecimento. Certificado é bom? Muito bom. Mas é importante também, quando você coloca um certificado, você corresponda ao certificado, Sim. Entendeu? Exato, não adianta ter o certificado e não saber nada, né? Aí não adianta. Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta, gente? Olha, quem quiser participar do processo seletivo para entrar na Liga,
tem que ter algum conhecimento anterior, de tipo Excel, de conhecimento já de mercado, porque para entrar precisa de fazer as provas e precisa fazer o processo seletivo e precisa analisar esses resultados. Mas e quem nunca teve conhecimento com isso? Porque eu entrei na faculdade há 2 semanas, entendeu? Peraí, deixa que eu respondo essa aí, Júlia. Boa. Não, Renato, fica tranquilo. Aqui também o que a gente fez hoje, o Davi falou ali, a gente está abrindo mais uma call para vocês terem um gostinho aí de como que é participar um pouco da liga, como que é essas calls que a gente faz. Hoje a Júlia apresentou um pouquinho do challenge, mas normalmente a gente sempre fala um pouquinho de algumas carreiras, fala um pouquinho de como é, né, a vida do mercado financeiro, às vezes traz para falar até sobre macroeconomia, mas não tem a ver necessariamente com o processo seletivo aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo que o que tinha de processo seletivo a gente já explicou, não precisa saber nada disso, tá bom? E só para deixar um pouquinho mais claro também, eu nunca tive, eu já tô faz um tempo aí já na liga, mas nunca tive um contato assim tão direto com alguém de IB, né? Então eu sabia só o que todo mundo sabe, assim, né? Que trabalha com determinadas coisas, né? Faz IPO, faz título de dívida, né? Mas essa parte aí que o Henrique explicou de toda essa parte aí de trás, como que funciona essa rotina, não meio que uma rotina, né? Porque é bem dinâmico, mas é bem interessante saber mesmo. Com certeza, gente. Aí tem que aproveitar esses encontros aí para essas parcerias para trazer essa galera, né? Para contar como que é a carreira, porque é o que a gente fala muito, né? A carreira de IB por fora é muito glamourosa, por dentro é uma loucura, né? Assim, você vive cada dia de um jeito, então é sempre muito importante conhecer também a galera que tá lá no dia a dia, né? A minha dúvida era essa daí, que eu precisava saber disso, porque, imagina, eu chego lá para tentar entrar, quando me faz uma planilha da bolsa de E não sei lá conhece onde. nada, né? Não, mas Aí eu por fico isso que é assim, importante vai. entrar nas ligas, né? Porque as ligas vão dar todo o suporte aí para você, para depois, quando você tiver que entrar num processo seletivo de fato, verdadeiro, aí, para entrar numa companhia, tá tranquilo, né? E conseguir seguir no processo. Tá, mas a prova do processo seletivo agora, que eles vão prestar se agora, não vai ter nada de... Aí é com Assim, os Não, meninos. Renato, mas pode ficar tranquilo, depois a gente conversa disso. tá certo, valeu. Pessoal, se alguém também for com alguma dúvida de algum termo que eu falei, levanta a mão, tá? Que aí eu explico. E, Renato, você tá certinho, entrou na faculdade agora, já tá correndo atrás, vendo as oportunidades, cara, é isso aí, começa assim, abraça as oportunidades mesmo, meu. Não tenha receio, já não sei, acho que uns têm um pouco mais de conhecimento do que os outros, mas, cara, tá todo mundo aqui para aprender e para se desenvolver, tá? Então, cara, aproveita mesmo essa oportunidade que o pessoal aí tá dando da liga, entra, faça, descubra só o que você gosta, às vezes, puta, não gostam disso, não tem nada a ver comigo, entendeu? Aí foi uma boa oportunidade, foi uma oportunidade de muito valor, tipo, eu vi e não tem a ver comigo. Também é um grande aprendizado, entendeu? Você ter esse autoconhecimento. E aí eu vi aqui a pergunta do Henrique, mandou assim para mim: como você consegue manejar a pressão que é trabalhar no mercado financeiro? De fato, gente, é muito estressante, tá? Tem dias que, puta, é foda, desculpa a boca, mas é verdade. Mas você acostuma, não sei, acho que... Acostuma caleja, né, gente? Você acostuma, tem dias que é difícil mesmo, tem dias que você dá umas surtadas, mas tem dias que tá tranquilo, eu acho que você se acostuma. Uhum. O mais importante é você, tipo, quando pega fogo, posso dizer, respirar fundo, tá? Manter os pés no chão, levantar a mão, também é muito importante, tá? Aqui no time do Safra, aí eu não sei os outros bancos, tá? Como que funciona, mas aqui no time do Safra, o pessoal tem muito essa cultura de se ajudar, tá? Do time do IB, o pessoal se ajuda bastante. Então, levanta a mão, pede socorro, não deixa prato cair, não segura para você, não tem problema, entendeu? Acho que até senior já falou isso para mim. Tinha uma análise que eu estava enrolado, o prazo estava meio apertado. Aí o cara me mandou: e aí, Henrique, como que tá a análise? Eu falei: putz, não queria falar para ele que não estava sabendo fazer, mas eu falei: não estou sabendo fazer. Ele falou: pô, por que você não me avisou antes, meu? Não segura, levanta a mão que eu te explico. Exato. E aí ele me explicou, entendeu? Então, eu acho super importante você ter
um momento de introspecção, respirar fundo, dar uma acalmada, tomar uma água e levantar a mão. E aí, naturalmente, como eu falei, você se acostuma, tá? Sim. E é um trabalho que você se acostuma. Se você é uma pessoa muito ansiosa, né, e não sabe trabalhar a impressão, tenha isso em mente, faça um exercício de autorreflexão também, se faz sentido para você essa carreira, tá? Acho que também é super importante para não acabar despertando algo nocivo para a sua saúde. Acho que isso também é muito importante a gente colocar aqui. Eu sou um cara ansioso, me considero muito ansioso, tá? Mas acho que é importante você saber dosar se isso vai fazer bem ou não. Para mim, por enquanto, não está interferindo em nada, mas é importante você ter essa reflexão. E vocês vão amadurecendo, tá, gente? Acho que aqui eu e o Henrique, a gente entrou como estagiários ali atrás, né, no banco. E meu, assim, quando eu entrei, era muito diferente, tá? Então, eu não sabia nada de mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é corrido em todas as áreas, desde o IB até o RH, crédito, todas as áreas, tá bom? Então, a pressão, ela é igual, você tem que entregar as coisas, tem prazo, e vocês vão com maturidade aprendendo a lidar com isso. A palavra resiliência, né, que tá em alta, que todo mundo fala, que tá bem clichêzão, ela é muito verdadeira, tá, gente? Porque tem dias que vocês vão acordar achando que vocês vão fazer uma coisa e muda completamente, você se ferra, você só se fode. E, meu, você tem que estar lá vivo, firme e forte, fazer seu trabalho, entregar e ir bem, tá? Mas lá no banco a gente tem essa cultura mesmo de, porra, levanta a mão aí, fala que você não tá bem, porque é muita coisa, a gente tem time enxuto. Então, por exemplo, a minha área sou eu e minha estagiária. Eu e minha estagiária e minha supt. Se a gente não aguentar, a gente tem que falar, tá? Então, porque senão os pratinhos vão cair. E assim, quem entra logo de cara, assim, no mercado financeiro, sente um pouco o baque. Eu tenho uma stag que entrou faz um mês e ela falou, pô, Ju, pelo amor de Deus, não vou aguentar, mano, não vou aguentar, é muita coisa, o ritmo é muito pesado. E assim, aí eu sentei com ela, conversei com ela, a gente trocou um pouco, priorizou. Vocês vão aprender a priorizar as demandas também, que isso é super importante. E aí vocês vão se acostumando, gente. O mercado financeiro, ele cria uma barreira, assim, você é uma casca grossa, que aí depois vocês conseguem trabalhar em qualquer lugar, tá? Mas é com o passar do tempo, não é fácil. Quem é ansioso se ferra mais, eu sou ansiosa, então eu me ferro bastante. Mas vocês vão se cuidando, vendo o que tá complicado, fala com gestão. A equipe é sempre muito unida, então vocês vão sempre se ajudando, tá bom? O importante é as pessoas que você está cercado, sabe? Sim. Acho que, independente da carreira, estou no mercado financeiro, estou trabalhando, não sei, qualquer outra área. Acho que o mais importante são as pessoas que você está cercado. Se é um time bom, que se ajuda, que respeita o tempo do outro, as dificuldades, acho que o trabalho se torna muito mais leve, você se desenvolve mais. Aí, às vezes, se você está cercado, às vezes um trabalho até mais simples, mas a pessoa, ela é difícil de se trabalhar, o trabalho que deveria ser simples se torna um estresse só e a pressão se torna maior. Então, acho que mais do que a área, né, o mercado financeiro, de fato, culturalmente ele tem muita pressão por conta dos prazos, dos valores envolvidos também e da criticidade das operações, mas acho que o fundamental aqui são as pessoas que você está cercado, tá? No Safra aqui, eu vejo pessoas muito boas, de fato, no time do IB. Então, que para nós mais júnior dá muita segurança e o trabalho acaba se tornando menos desgastante, entendeu? Acho que esse é um ponto muito importante. Muito bom. Mais algum ponto aí, gente? Alguma dúvida? Pessoal, aproveita aí, gente. Tem que aproveitar, gente. Fico lembrando quando o Henrique estava fazendo o processo seletivo dele de trainee. Aí foi a época que eu descobri o que era morder a mesa, que foi o gestor que falou: eu quero alguém que morda a mesa, o Henrique vai morder a mesa. Eu falei para ele na entrevista, e tô dentro da IB. Eu amo essa frase, eu nunca esqueci. É muito bom. Quem que te entrevistou, Theo? Foi o Theo? Não, foi o Thiago. Ah, tá. Thiagão, achei que eu tinha ido mal pra caramba, viu? Você foi de quantos inscritos tinha no processo?
para as 30 vagas do programa de trainee do banco, daí são diferentes áreas, produtos, comercial, etc., eram 32 mil inscritos, para 31 vagas, na verdade. Eram 2 para IB, só que uma para DCM. Então, é meio que embaixo do IB, mas a gente considera como separado. E outra única vaga para M&A e ICM. Concorridaço, gente, é concorridaço. Trainee tende a ser um processo seletivo diferenciado, tá? Então, tem muita fase, qualquer coisinha desclassifica, então é bem pesado, assim. E por mais que o Henrique estivesse lá no banco, ainda ele passou por todas as fases, tá? Então, não foi um processo fácil. Não, para mim foi bem difícil, porque, eu não sei, no meu processo parece que, como foi outra área, foi meio que tipo, um cronograma diferente. Então, tipo, outras áreas já tinha tido resultado, o cara tá em entrevista, eu falava, meu Deus, eu nem no joguinho fui aprovado. Exato. Eu ficava nervoso, eu falava, ferrou, já era. Aí passava a semana, a gente chorando, eu falava, nossa, falei, bola pra frente. Aí, pum, foi aprovado, eu falei, boa, tô dentro. Exato. Aí, tipo, outras pessoas tinham tido mais entrevistas. Aí eu falava, nossa, velho, de novo eu não fui aprovado. Da primeira dinâmica, já faz um mês que eu fiz e nada. Aí, pum, vinha o resultado. Eu falava, boa. Eu fiquei muito nervoso, porque foi um cronograma... Tipo, não foi um cronograma igual para todas as áreas. Na verdade, pode falar melhor do que eu. Então, tinha gente que já estava na entrevista, eu estava fazendo joguinho. Então, nossa, grandes emoções. E, gente, aqui perguntaram até lidar, né, com a frustração e etc. Eu prestei o mesmo trainee do Henrique, tá, também. Eu tentei entrar nesse trainee, eu não passei, por exemplo. E, assim, você tem que aprender a lidar com isso, porque você não pode não estar preparado para aquilo, né? Então, a gente tem que entender isso também. Às vezes não é o momento, às vezes você precisa de mais maturidade, às vezes você não tem um perfil. E aí você precisa conhecer outras coisas ou se preparar ainda mais, tá bom? Então, assim, ouvir os nãos da vida, eles são importantes também, tá? Às vezes a gente não vai ter tudo que a gente quer, mas é um momento para vocês fazerem uma autorreflexão, entender se é o que você quer, se for o que você quer, o que você precisa fazer para conquistar na próxima vez, tá bom, gente? Então, não deixem os nãos derrubar vocês. Mesmo fácil, né? Que, tipo assim, tô entrando agora, tô descobrindo cada área, então tem que ter um pouquinho de experiência de cada um para atender, né? Para você entrar, por exemplo, tipo assim, eu entrei para fazer a faculdade de economia. Então, eu preciso conhecer cada área que atua economista. Para eu decidir, eu acho que gostei mais dessa área, eu vou nessa. Pode ser. Como você está ainda no começo da faculdade, pode ser que hoje você tenha uma ideia do que você quer fazer e pode ser que chegue lá no último ano da sua faculdade e você está fazendo outra completamente diferente. Por isso que entrar em ligas, entrar em empresa júnior, fazer iniciação científica, entrar em entidade é muito bom, porque você não vai conhecer só o seu curso, né? Você não vai entender só de economia, você vai entender de um pouquinho, um tanto, né? E aí você vai conseguindo fazer a decisão do que você quer para sua carreira. E às vezes, no meio da sua carreira, depois de 10 anos de formado, pode ser que você queira mudar. E aí você queira fazer uma transição de carreira também. Então, acho que hoje em dia nada é escrito em pedra mais, né? Então, você pode mudar a sua carreira, você pode conhecer outras coisas e você vai se desenvolvendo bastante, tá? Então, foi o que o Henrique falou, parabenzaço a galera que tá aí, que entrou na faculdade agora e tá querendo entrar nas ligas, que tá querendo se desenvolver, é super importante. E assim, às vezes não passou agora, galera, tenta o próximo processo seletivo, pede um feedback, fala, o que eu errei, o que eu preciso melhorar para o próximo processo seletivo, porque feedback também é muito importante, tá? Feedback negativo é ruim de receber, mas é importante para a gente sempre se desenvolver. Então, não passei, poxa, o que eu preciso fazer? Aí a galera da liga, por favor, dê um feedback aí para a galera individual, explicando o porquê. E aí vocês vão conquistando cada vez mais, tá bom, galera? Uma pergunta aqui do Pedro. Henrique, durante os processos seletivos, né, do trainee, chegou a ter momentos que você pensava, nossa, não passei? Isso teve como você superou? A todo momento. Cada segundo era, não passei. Não, era cada pessoa que falava, recebi o convite para a próxima fase, e você? Eu falava, não,
Eu não passei. E como que eu superei isso? Acho que, em primeiro lugar, eu tenho muita fé. Então, eu tinha confiança que Deus tinha o melhor para mim, entendeu? Eu tinha essa confiança. Se talvez o melhor não fosse o processo seletivo de trainee, bola para frente, que outras oportunidades iriam surgir. Eu tenho essa fé, tenho essa confiança. E também eu conversava com as pessoas, procurava entender os processos, então os próprios candidatos falavam, não, fulano também não recebeu a resposta, fica tranquilo. Eu procurava saber como que estava, efetivamente se eu estava no jogo ou se eu não estava, entendeu? Mas o que eu mais poderia fazer era aguardar o resultado e me preparando ao longo do processo, estudando, enfim, e confiando, entendeu? Acho que foi isso que eu fiz para o processo seletivo de trainee. Já que vocês têm contato com Safra, uma pergunta da Ana Carolina. Eu gostaria de saber qual tipo de cliente contrata e usa os serviços dele, já que é um banco que não atende ao público de pessoa física. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta direito, tá, Ana Carolina? Se é contrata tipo, funcionário ou se é contrata efetivamente, vou firmar uma parceria comercial com um determinado cliente, tá? Não, o banco atende pessoa física sim, tá? Inclusive com a SafraPay, é um banco que está se tornando, se varejando, né, digamos assim, indo para o varejo, tá bom? O banco, ele é mais... parcerias, boa. O banco, ele é mais voltado ao público high profile mesmo, tá? Historicamente, o Safra, para as pessoas físicas, é para um pessoal mais de poder aquisitivo mais elevado. Mas, não, acho que o banco tem de pessoa física sim, pessoa jurídica. A gente tem feito uma transição bem grande, né, Henrique, aí dentro do mercado. A gente é um banco de atacado, tá, gente? Só para contextualizar a história do banco, para vocês entenderem, o Henrique entra em parcerias. Mas a gente é um banco que é conhecido por um banco de atacado, banco de grandes fortunas, que é uma coisa que a gente é muito bom no que a gente faz e a gente não quer deixar de ser, tá? Mas a gente olha o que o mercado está fazendo. Então, a gente vê que o mercado ele é muito voltado para o varejo. Então, por que não, né? Se a gente é tão bom no atacado, a gente também pode ser bom no varejo. E aí foi o que o Henrique falou em 2017, tô louca. A gente entrou na SafraPay, tá? Então, é a entrada do varejo no mundo de pessoa jurídica, então, para as empresas. E aí, recentemente, a gente entrou no varejo da pessoa física, que é o AG0, que é a nossa carteira digital. Então, a galera pode abrir uma conta pela nossa carteira digital. Então, sim, estamos fazendo uma movimentação, tem varejo, tem atacado, tem grandes fortunas, tem o Zezinho que vende pipoca na esquina. Então, a gente está querendo atingir todo mundo, porque o lema aqui do Safra é segurança. Então, se a gente conseguir trazer segurança para todos os públicos, é isso que vale no final do dia, tá? Então, a gente tem aberto mais, tá bom? O nosso público, nossa gama. Não sei se o Henrique quer falar mais. Não, é isso mesmo, Ju. Eu concordo. O banco de atacado, para quem não sabe, é um banco voltado para pessoa jurídica, tá? Banco de varejo, quando fala, já é mais para pessoa física, mas também tem também uma questão de tamanho, né? Tamanho do seu cliente. Mas, de modo geral, essa é a segmentação. E é isso, o Safra está com uma política, tanto com a AG0 quanto com o SafraPay, se capilarizar um pouco mais no mercado brasileiro, para não ser somente um banco de pessoas com um elevado poder aquisitivo e nenhum banco também de pessoas jurídicas. Acho que esse o posicionamento do Safra e a visão de longo prazo do acionista. Tá? Eu pensava que, na hora que vocês falaram do Banco Safra, eu não tinha ouvido falar, mas eu pensava que era algo relacionado à questão agrícola, né? Porque é Safra, agrícola. Muita gente pensa. Quem não conhece o Safra, tanto que a gente tem até um treinamento aqui dentro do banco, que é um treinamento de marca. E aí a nossa pergunta que a gente faz para a galera é, quando a gente fala Safra, o que veio na tua cabeça a primeira vez que você ouviu Safra? E aí a galera fala, poxa, Safra de café, Safra de qualquer coisa. Nunca veio o banco. Então, gente, é normal vocês acharem isso. E o Safra, ele não divulga muita coisa na internet, não faz propaganda. Então, ninguém conhecia o banco. De uns tempos para cá que a gente tem mostrado um pouco mais da nossa cara, né? Então,
Tem a Mariana Murphy Barbosa agora aí, para vocês verem ela linda, maravilhosa, falando do Safra. Tinha o Thiago Leifert para falar do Safra Pay. Então, a gente está começando a mostrar para a galera quem é o Safra. A gente não mostra muito porque a gente é um banco de dono, tá, gente? Então, o dono não tem esse interesse ainda de mostrar tanto. Mas, realmente... Se quiser, Júlia, falar, tipo, exatamente o porquê de Safra, né? Por que o nome Safra, né? Por causa de Safra? Nossa, que Safra remete a ouro. Gente, eu não sei essa história direito, tá bom? Eu sou muito ruim. Mas tem uma história que Safra remete a ouro, que é o nome da família. A família Safra, tá, gente? Então, assim, eles começaram em Alepo, na Síria, a família Safra. Eles montaram uma casa de câmbio lá. E aí, em meados da Segunda Guerra Mundial, eles vieram para cá, para o Brasil, tá? A segunda geração da família, e eles começaram a estruturar o banco, estruturar um pouco o que a gente tem hoje, e esse ano a gente bate 180 anos de banco. Então, é um banco muito antigo, de muita segurança, muita tradição, que está começando a mostrar um pouquinho mais as caras, começando a mostrar o que é o Safra, mostrar um pouco mais a família. A gente nunca mostra a família. Hoje quem é o maior acionista do banco é o Davi Safra, tá bom? Ele que é o dono ali, que cuida de tudo. Então, só para vocês entenderem, é um banco familiar, é diferente, não é que nem o Itaú, não é que nem o Santander, tem vários acionistas. Então a gente tem um acionista que toma sozinho a decisão. Então as decisões aqui são tomadas muito mais rápido, tá? Então, às vezes, projetos que no Santander demorariam 4 meses para ser aprovados, aqui a gente aprova de um dia para o outro, às vezes. Então, por isso que é tão dinâmico, tá, gente? Às vezes a gente fala que o mercado financeiro é dinâmico, mas no Safra é mais ainda, né? Porque a gente é de dono, então as coisas acontecem muito mais rápido, tá bom? Eu vi que o Henrique levantou a mão, Henrique. Opa, fala aí. Eu levantei, aham. Boa. Pode falar. Ô, Henrique, você falou sobre a relação que vocês têm com o público estrangeiro, né? Provavelmente investidores. Vocês já fizeram algumas reuniões e tal. E eu queria saber qual visão que você percebe que eles têm do Brasil, do mercado financeiro brasileiro. Ou do governo, alguma coisa assim. Eu acho, assim, a visão que eu tive, né, até o momento, é uma visão muito... Deixa eu pensar nas melhores palavras, tá? Em que há um mercado com enorme potencial, mas há algumas Empecilhos? não diria empecilhos, mas tem alguns pontos que preocupam eles. Por exemplo, questão tributária, como que se dá a questão tributária no Brasil, muitos ficam receosos. Passivos trabalhistas também, acho que como contingenciar isso, que é um risco para os negócios. Eu vejo muito essa posição dos investidores quando vão comprar uma companhia. A questão jurídica também, às vezes, que não é muito clara. Então, eu sinto, o que eu pude sentir, né, nas discussões que eu tive com os estrangeiros foi isso. Um certo, poxa, é um mercado, cara, eu quero entrar, mas tem algumas coisas ainda aí que me deixam muito desconfortáveis, né? Eu acho que os mercados estrangeiros são mercados, além de serem desenvolvidos, né, são mercados que o estrangeiro ele tem uma cabeça muito hermética de fazer negócios, né? E que aqui no Brasil ainda não tem também essa transparência que um estrangeiro desejaria. É isso que eu pude sentir nos calls. O investidor brasileiro ele tem muito mais coragem, entendeu? O cara, eu sei dos riscos, mas o cara entrar e pôr dinheiro, o cara tem mais, ele tá mais com o peito aberto essa problemática sistêmica do país. O estrangeiro não. O que eu pude sentir, tá? Com relação ao governo, não senti nenhuma discussão nas que eu tive ou preocupação, tá? O que aconteceu de que mexeu bastante com os mercados
foi no começo desse ano a mudança do presidente da Petrobras, tá? Então, os mercados tiveram um certo receio, tá? E que muitas ofertas foram ou canceladas ou adiadas, né? As ofertas públicas, digamos assim, isso balançou bem o mercado. Mas as discussões que eu tive em si com o estrangeiro, acho que quase nenhuma foi de governo. O cara olha primeiro o negócio, entendeu? Se o negócio faz sentido, o cara encara, entendeu? Ele sabe que o governo muda, enfim, o cara encara. Acho que os aspectos intrínsecos do negócio é o que preocupa mais o cara, assim, no primeiro momento, entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Não sei como vocês estão de tempo aí, se a gente está ocupando muito esse tempo de vocês. Mas, assim, se fazer uma pergunta aqui, se ninguém tiver também, depois a gente pode encerrar, que a gente já ficou mais de 1h30 aí conversando, bem legal, assim, não que não seja legal. Mas eu queria perguntar, assim, de vocês dois, do Henrique e também da Júlia, algum, como posso dizer, um case de sucesso, assim, de vocês dentro do trabalho de vocês hoje no Safra? Algum momento que vocês falam, nossa, isso aqui eu fiz isso aqui, nossa, cara, que legal tá fazendo isso e o que eu faço hoje. Se pudesse contar um pouco aí. Quer que eu Júlia, comece? começar? Posso começar? Gente, aqui no Safra, a gente tem, foi o que a gente falou, né? Estagiário trampa, né? Trampa de verdade. A gente não brinca, não. A gente não pega café, a gente não imprime as coisas, a gente trabalha mesmo. Então, tem muito projeto que a gente toca, que é projeto em outras companhias grandes, tá? Mas eu aqui, gente, dentro de RH, o que eu tenho, que é um case assim, de sucesso, é o programa de estágio. O programa de estágio, quando a gente entrou, eu e Henrique, não tinha nada, né? Era mato. Não tinha desenvolvimento, não tinha performance, não tinha nada. E aí, eu que era responsável por desenvolver isso, tá, gente? Então, eu fui a responsável por criar o programa. E hoje a gente tem um programa com desenvolvimento, com uma trilha de desenvolvimento, que a gente aborda temas de mercado financeiro, ensina para a galera como que funciona banco, para a galera que não sabe economia, contabilidade, matemática financeira, a gente traz. A gente trabalha também em soft skills, tem avaliação de performance. Hoje a gente lançou também já um desafio voltado à gestão de projetos para os estagiários, então eles também tocam projetos dentro do banco como um todo. Então, o meu case aí de sucesso é um projeto incrível para mim, eu tenho muito orgulho dele, porque a galera que entra como estagiário se desenvolve bastante. E o programa de estágio foi tão gratificante que hoje a gente tem o foco total do acionista nele. Então, o acionista, ele quer que os nossos estagiários, eles sigam em carreira com a gente. Então, o nosso desenvolvimento deles aqui, em questão de programa, ele tem que ser 100% bom, né? Para que a galera consiga sentar tranquila na cadeira de júnior. Então, esse foi, para mim, o meu maior case. Tem outros que estão acontecendo agora, né? Mas esse, para mim, foi incrível. E estagiário aqui no banco pega projeto para rodar. Então, às vezes vai ter a concepção, eles vão ter que pensar, idealizar o projeto, colocar o projeto no papel e colocar o projeto para rodar e depois colher os frutos deles. Então, isso é muito gostoso. Tipo, eu criei o projeto já foi para um estagiário cuidar, hoje está com outra estagiária para cuidar de programa de estágio. Então, você vê um negócio que é teu, a galera cuidando, é bem massa, gente. Esse é o meu, não sei do Henrique. Qual que é do Henrique? O meu eu não posso dar muitos detalhes, porque ainda está sob confidencialidade, tá? Mas um M&A aí muito desafiador, tá? A gente estava com muita dificuldade de informações, investidor querendo o detalhe do detalhe, a companhia não tinha, então a gente teve que desenvolver a 4 mãos com a companhia, prazo pegando, a associate do projeto teve que se afastar porque teve problemas pessoais, então tocou basicamente eu e um analista, muito desafiador mesmo, e a gente conseguiu botar a proposta na mesa, entendeu? Então, não posso dar muitos detalhos. Depois você vem aqui contar. Mas, nossa, a gente suou, viu? Estamos suando. O dia fechou. A gente suou, viu? Acho que o deal tá rolando há 1 ano, praticamente. Caraca. Os prazos variam. Tem transações que são rápidas, tem outros deals que demoram 2 anos, mas na média uns 9
12 meses um M&A. E esse bem desafiador, e, cara, a proposta de ter botado na mesa foi, assim, sensacional. Acho que não posso dar muito mais detalhes. Depois, quando der tudo certo, ele volta aqui para contar para vocês qual que foi o maior case da carreira dele até agora. Com certeza, já vou marcar já quando tiver aí. Com certeza, gente. Muito bom. Mais algum ponto, gente, antes da gente encerrar? Porque sextou, né? 8h30, vou deixar vocês aqui até as 9, não quero, né? Tô com dó de vocês. Então vamos, acho que já deu bastante o tempo aí, né, gente? Vamos encerrar aí, não sei, o Henrique aí deve ter até coisa para fazer. Com certeza, o olhinho dele ali nas outras telas, ele está trabalhando. Então, muito... eu tive que tocar umas coisas aqui. Não, e aí, eu tenho que ver os documentos da oferta. Eu já olhei alguns aqui em paralelo. Multitask você, né? Tem que olhar. Hoje não pode deixar a peteca cair, nem ferrando. Pode deixar. Mas é isso, então, muito obrigado, viu, Júlia? Muito obrigado, Henrique, aí, pelo tempo de vocês. Eu sei que também é complicado aí tirar um tempinho. Obrigado por virem falar com a gente, obrigado por apresentar aí o desafio, responder as dúvidas. Gostei bastante desse bate-papo aí, foi bem legal que você é um cara bem aberto também, a Júlia também é uma pessoa bem aberta, achei bem legal. E quando voltar pessoalmente aí, vamos marcar uma ida aí para o Safra. Claro! Quando eu entrei na Liga, foi a primeira coisa que eu fiz. E eu falo pro pessoal até hoje, Júlia, que foi o que abriu a minha mente, assim, sabe? Foi um monte de gente lá fazer uma palestra lá na frente, e eu olhei assim e falei, cara, eu não sei nada de mercado, e olha o tanto que essas pessoas sabem. Foi um tapa na cara, né? Assim, sabe? E aí foi aí que eu acordei e comecei a me dedicar ao máximo. Então, eu particularmente, a galera da Liga também tem um carinho especial pelo Safra. Se marcasse essa visita aí, ia ser bem legal. Meu sonho, gente, meu sonho é ter as 2 doses da vacina aqui no meu braço e no de vocês, e aí ano que vem a gente tá tudo presencial. Por favor. Tatuagem, vacina. Vacina, pode vacinar. Aqui, ó. Não, vamos lá. Pessoal, eu vou colocar o meu contato aqui do LinkedIn para vocês me adicionarem lá e chamar, tá? Caso alguém tenha dúvida, enfim, queira conversar, fica à disposição. Chamem a gente. Eu e ele, a gente tem nomes bem difíceis, mas o meu é Julia Pfeiffer. Eu nunca sei falar Estevô ou Estevalx, nunca sei falar. Estevô, pronto, ó, Julia Pfeiffer e Henrique Estevô. E aí vocês chamem a gente lá, viu, galera? Nome chique mesmo, que é isso, cara. Muito chique a gente, né? Mas é isso. Bate-papo hoje. Imagina, gente, contem com a gente sempre, parceria aí para tudo, treinamento, talk, tudo que vocês quiserem, contem com a gente, tá bom? E boa sorte aí para a galera que está tentando processo seletivo. Espero ver vocês depois aqui conversando comigo. Obrigado, então, gente. Muito obrigado aí de novo. Obrigado aí a galera também que participou aí. Então é isso. Boa sexta-feira para todo mundo aí. Boa. Bom trabalho aí para o Henrique e para a Júlia. Obrigada. Gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Ô, Davi, para de gravar aí. Tô só esperando também. Ai, não sei, muita gente então quer começar.